Agora nós vamos ouvir o Silvio Mourão. O Silvio é coordenador do CGCI. CGCI é Coordenadoria Geral de Custos de Infraestrutura. Então, a gente reclama, às vezes, do Silvio. O Silvio tem lá as suas limitações, mas ele é nos projetos e nos custos das obras de infraestrutura. O Silvio representa o Estado, ele representa o governo, e ele sabe bem das dificuldades que ele tem e que os parâmetros que norteiam hoje a política de preços dessas obras. Silvio, por favor, dá uma ideia para a gente em que pé, qual é o andamento das questões relativas aos preços de infraestrutura. Obrigado. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite aqui de estarmos presentes e expor um pouco sobre o DENIT, falar um pouco sobre essa área dos custos de referência, né? Hoje o DENIT é gestor de um dos sistemas de custos do governo, que é o SICRO, que ele é originalmente o sistema de custos de obras rodoviárias, e nós estamos mudando para uma nova versão, possivelmente ainda no começo do ano que vem, um sistema mais abrangente também para obras de infraestrutura aquaviária e ferroviária, né, mantendo a mesma sigla, com outro nome que seria Sistema de Custo Referencial de Obras. Esse sistema, ele existe há bastante tempo em termos do sistema DNR e DENIT, e ele é um dos sistemas mais transparentes que existem hoje em termos de obra, na medida em que ele apresenta claramente, de forma transparente, as composições de custo que nós usamos para orçar nossas obras. Nós fazemos coleta de preços bimensalmente, em quase todo o Brasil, em 18 capitais, e esse sistema a gente considera bastante confiável, e também os órgãos de controle, que praticamente impuseram que esse sistema fosse limite superior para os orçamentos, e que também outros órgãos do governo e até mesmo de estados e municípios utilizassem para orçamentação de obra quando fossem utilizados recursos federais. Nós estamos, como eu disse, no processo de aprimoramento do sistema e vamos aumentar bastante os serviços abrangidos no sistema de precificação, e nós desenvolvemos também nessa nova versão uma grande parte de composições de custos para edificações, no que talvez ele venha se conflitar um pouco com o SINAP, que é o outro sistema referendado pelo governo da LDO. Mas isso é uma questão de juntar o governo, comparar os dois sistemas nessa área e talvez definir talvez uma forma única de atuação. E realmente existem reclamações grandes sobre preços e também não só sobre o preço em si, que o sistema ele apresenta primeiramente uma parcela do custo direto das obras e depois a parcela de BDI, que é a bonificação e despesas diretas da empresa, que compreendem a administração central, todas as taxas e impostos e o lucro da empresa. O BDI, em termos do DENIT, ele estava sendo reduzido nos últimos anos em função de determinações dos órgãos de controle, de retirada de imposto de renda, de retirada de alguns serviços, de algumas coisas. Nós chegamos no ano passado, talvez num bottom line de BDI, que seria 19 e pouco por cento, que nesse ponto realmente as empresas começaram a desistir das obras e entregar obras para o DENIT. Então, nós reestudamos essa questão do BDI, chegamos a um primeiro trabalho que foi feito em conjunto com o setor de empresários da área, no patamar de 27% mais administração local, que seria planilhada, seria medida e paga. Mas, em função de conjecturas, aí se decidiu por um BDI de 27,84%, abrangendo a administração local, ainda que é uma questão que está pendente, talvez dê problema com os órgãos de controle, mas foi por orientação de um setor do órgão de controle que isso foi feito, foi orientado. Isso aí já deu um pouco um ânimo maior dos empresários. Outro fator também é que o DENIT hoje praticamente está pagando em dia todas as suas obras, isso aí é uma questão inegável, reconhecido pelo mercado. Isso já alavancou, apesar das deficiências. O DENIT, que hoje realmente conta com
um corpo técnico ainda reduzido, bem aquém do necessário para fazer gestão de todas essas obras, obras e manutenção da infraestrutura dos modais de transporte. Tem feito concursos, nos concursos tem entrado um pessoal muito bem qualificado, mas também se depara com outro problema, que, da mesma forma que fazem concurso para o DENIT, esse pessoal faz os concursos também para os poderes judiciário e legislativo, onde os salários são mais altos. E muitos desses mais qualificados passam para esses outros órgãos. E, realmente, aí você tem que pedir outros concursos, é um processo moroso, até autorização de concurso, pleitear aumento de salário, planos de carreira, isso tudo. E fora o processo de capacitação interna que tem que ser contínuo, né? O recurso humano, nesse tudo, o recurso humano acho que é o mais importante até do que o recurso financeiro e material. Então, nós estamos brigando com isso lá, com essa falta de pessoal, e, apesar de tudo, temos cumprido alguns prazos, tendo bom desempenho dentro do global do PAC, né? A morosidade que foi tratada aqui pela LCA, desde a concepção de uma obra até a sua finalização, isso não me espanta, isso realmente acontece, mas isso não é um, digamos assim, um privilégio do DENIT. Eu acho que todas as obras públicas, principalmente no âmbito federal, porque os marcos regulatórios, a legislação que ingessa o processo, ela é muito rígida e qualquer quebra dessa regulamentação, o funcionário, o servidor é punido. Quer dizer, e não tem nenhuma garantia que vá ser apoiado pela empresa ou pelo governo. Então, o pessoal realmente hoje tem um pouco de receio de aprovar sozinho alguma coisa. Isso é bastante discutido, até chegar a um ponto que não dê problema nenhum com o órgão de controle. Mas, realmente, esses prazos são longos, e nós não podemos esquecer que também uma fonte de problema, que não seria uma fonte de problema, uma impedância grande, que todos os recursos, tanto para o planejamento, estudo de viabilidade, projeto, a obra e fiscalização, eles têm que ser previstos no orçamento da União. Como esse é um processo que passa por um período grande, de vários anos, isso tem que ter uma sequência lógica. Tem que ser alocado primeiro recursos para o estudo de viabilidade, depois, no outro ano, estudos para os projetos. E aí, sim, você alocar recursos para as obras. Não adianta chegar a um determinado ano e se alocar no orçamento da União recursos pesados para a obra, porque você não tem projeto, você não tem estudo. Isso causa um grande problema depois, na medida que, como os projetos são necessários para a contratação, eles são feitos de um modo acelerado, e, por melhor que seja a empresa projetista, a consultora, esse projeto vai dar problema porque não foi feito no tempo devido, as soluções não foram devidamente pensadas e esse tipo de coisa. E seria basicamente isso nessa área de cursos, de projetos e obras do DENIT. Realmente, nós estamos com uma carga pesada de investimentos, nós precisamos... O procedimento normal, por exemplo, de fazer a recuperação de rodovias, como ela tem uma vida útil de 10 anos, o DENIT administra uma malha praticamente de 50 mil quilômetros. Ele, obrigatoriamente, tem que fazer a recuperação de 5 mil quilômetros por ano, para a malha não cair no estado de degradação. Isso vem acontecendo mais ou menos, e com o PAC nós pretendemos acelerar isso e dar realmente uma boa melhorada na malha. Seria basicamente